Boa noite, está no ar mais uma edição do programa Passos para o Sucesso. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. E você, como está? Continua caminhando em busca do seu sucesso? Porque nós queremos te ajudar, não é, Augusto? É verdade, Rose. Boa noite a todos os telespectadores, vocês que internautas que estão nos ouvindo, a mais uma edição do nosso programa. E hoje eu tenho uma pergunta para você. Você se aproximou um pouco mais dos seus sonhos? Ou será que você continua a mesma distância que você estava ontem? A verdade é que se nós queremos caminhar em direção ao nosso sucesso, todos os dias, nem que seja um pequeno passo, você precisa se aproximar um pouco mais. Às vezes é um telefonema, às vezes é uma pesquisa, às vezes um simples detalhe, mas eu quero deixar essa dica inicial para você. Cada dia, se aproxime um pouco mais dos seus sonhos, dos seus objetivos e dessa forma, eu te garanto, o seu sucesso vai ser questão de tempo, não é verdade, Rose? Com certeza, e nós estamos em busca disso, não só para nós, mas também compartilhando com vocês. E hoje com um tema muito especial, nós vamos falar sobre PNL, que nós podemos utilizar tanto na nossa vida pessoal quanto profissional, não é, Augusto? PNL, apesar de ser um tema que hoje está muito falado, mas ainda é pouco conhecido, poucas pessoas entendem o que é isso, as pessoas não sabem o real significado. E hoje temos uma convidada especial, está conosco Juliana Caetano. Boa noite, Juliana. Boa noite, Augusto. Boa noite, Rosa. Boa noite. É um grande prazer. A Juliana é pedagoga, formada em educação especial, especialista em ética e construtora da autonomia moral e practitioner em PNL, isso mesmo. E hoje nós vamos estar conversando com ela sobre esse assunto PNL. E a nossa primeira pergunta, você não pode controlar o que lhe acontece, mas pode controlar a sua reação, né, Juliana? PNL é uma ciência que estuda a reação entre corpo, mente e fala, que o corpo e mente estão inteiramente ligados. A sigla PNL significa Parâmetros Neurolinguísticos. Essa sigla está alocada ou ligada à situação das relações, como o nosso corpo se comunica com a nossa mente. Essa frase que vocês acabaram de colocar, onde os fatos, podem ser interpretados de uma forma ou de outra, é uma das pressuposições básicas da PNL. Ou seja, fatos são fatos, eles podem ser alegres ou tristes. Somos nós que damos a interpretação a cada um deles. Se você assiste um jornal, ele tem uma situação que é colocada, um fato. Quem está em casa é que vai interpretar de uma forma triste ou alegre. Essa é a diferença. E esse fato que acontece, elas acabam no dia a dia interferindo diretamente na capacidade que a pessoa tem de fazer alguma coisa, alguma atividade. Como eu posso, Juliana, no decorrer usando essa técnica que você falou de neurolinguística, essa ferramenta, absorver esse fato e não deixar que ele atrapalhe o meu desempenho no dia a dia? Certo. Na verdade, a interpretação que você dá é somado a um sentimento, né? Dentro desse sentimento há um imprint de emoção. Então, se você coloca um imprint de emoção negativa nesse fato, seja ele qual for, na sua vida profissional ou pessoal, você vai ter um resultado. Se você colocar ele de uma forma negativa, o resultado é muito ruim. Se você transformar ele de forma positiva, ou seja, todos os fatos têm um porquê estar acontecendo. Então, né, o que está acontecendo, mas o porquê está acontecendo? Essa é a pergunta. Ok. E a segunda pergunta, Juliana, seria o seguinte. Existem várias técnicas de PNL. Sim. O rapport é uma delas. E eu queria que você explicaria, como você explicaria esse rapport? O rapport é uma técnica de sintonia. Existem várias formas de trabalhar o rapport dentro da neurolinguística. Fica um pouco vago a gente colocar aqui, porque é uma técnica muito abrangente. Mas o rapport eu tenho por espelhamento de comportamento, por espelhamento de respiração, e eu tenho um rapport também que nós espelhamos as falas das pessoas, né? Então, você pode, quando você está se comunicando com as pessoas, você pode espelhar como ela se comporta e se comportar de uma forma semelhante ou parecida com gestos, com ações. Você tem um rapport de respiração. O de respiração é muito interessante, né? Quando alguém de call center te liga e diz: oi, tudo bem? Estamos aqui para fazer uma promoção. E você está assim, ou acabou de acordar, ou está num ritmo mais lento, a gente não consegue se comunicar com a pessoa. Isso acaba irritando a gente. Se nós acompanharmos a velocidade com que ela fala, você consegue entrar na conversa
e consegue se desligar depois, né? E tem um rapport também do espelhamento, comportamento, espelhamento e de voz e fala. Então, quando alguém diz assim para você, oi, como você está? Tudo bem? Como anda o seu trabalho? Você fala bem, e o seu? Ah, tudo bem também. Quando a gente repete finais de frases, você está fazendo um rapport de fala, né? Já viu quando alguém diz assim, nossa, você tenha sucesso, e o outro diz, sucesso. Você acaba entrando em sintonia com a pessoa, e isso é o rapport. Eu vi que essa técnica, Juliana, é muito usada em vendas. Isso. Né? E também pode ser aplicada em outras áreas, né? Da educação, em próprias reuniões, isso também pode ser usado, essa técnica de rapport, não é isso? Isso, a PNL ela é usada em todas as áreas, você pode usar ela em todas as profissões, né? Nós temos dentistas que fazem o curso para trabalhar o PNL para evitar anestesias em pacientes. Né? Como é isso? Além do rapport, ele vai usar, são 2 tipos de hipnose que nós trabalhamos com hipnose ericksoniana e hipnose tradicional. Então, eles podem estar usando. É muito abrangente, então não dá para a gente abrir tudo, né? Depois eu tenho os profissionais liberais que usam para venda. Eu tenho os advogados que usam para vencer causas na justiça. Então, o PNL é muito vasto, cabe para todas as profissões. Entendi. E ele trabalha muito, principalmente, com a inteligência emocional do ser humano, né, Juliana? E tem várias técnicas. O que é mais procurado no PNL? No PNL, o que é mais procurado é a técnica do rapport, que é essa de sintonia, que é a mais fácil de entrar numa conversa, de apresentar um produto, de trazer o seu cliente para você, né? E qual foi a outra pergunta que você fez? Ele tem muito a ver com a inteligência... Com a inteligência emocional, que é o QI versus o QE. Então, o que a gente fala? QI, coeficiente de inteligência, e o QE, coeficiente emocional. A vida toda, nós somos trabalhados pelo coeficiente de inteligência, né? E o que todo mundo busca é o coeficiente emocional, que volta na primeira pergunta de vocês, dos fatos. Então, de acordo com o que e como você interpreta as coisas, é assim que você vai levar e caminhar para a sua vida. E qual é a técnica mais procurada? É essa do rapport? Se tem mais alguma? Isso. Nós temos a técnica do rapport e a hipnose ericksoniana e a tradicional, né? A hipnose ericksoniana, que é aquela que você costuma ver que faz uma indução leve, onde traz as pessoas para uma terapêutica, uma linha terapêutica. E a hipnose tradicional é aquelas que nós vemos alguém comer cebola, achando que é maçã, etc e tal. Só que também não é bem por aí. A hipnose, ela funciona como autossugestão. Não entendam hipnose como alguém vai chegar e te hipnotizar. Hipnose é autossugestão. Se alguém tem poder pessoal sobre você, ela consegue te hipnotizar. Caso contrário, não. Você tem que estar suscetível a isso. Lembrando que PNL é a relação de corpo e mente. Então, você tem que estar predisposto para que as coisas aconteçam. Só uma pergunta, Juliana. Toda essa conversa de PNL, faz muito tempo que se estuda isso, mas, assim, qual a origem? Quando foi que começaram a PNL hoje é uma ciência? A PNL é uma ciência há muitos anos atrás. Onde começou isso, né? Isso. Quando a rainha da Inglaterra, há muitos anos atrás, descobriu ou começou a perceber que pudesse estar sendo traída, né? E ela pegou 2 consultores dela, 2 guardas orientadores, e pediu para que eles começassem a estudar o comportamento. E ao longo do tempo isso foi desenvolvendo. Dentro depois da CIA, né, e do FBI, eles começaram a estudar o comportamento dos presos e perceberam que espelhando o comportamento deles, né, em algumas salas, em algumas situações, eles conseguiam desenhar o outro que o espelhava, desenhar até os mapas de fuga, de roubo, de rota dentro desse país. E aí eles começaram a ir para centros de pessoas que tinham tratamento esquizofrênico ou de outro tipo, patologias clínicas. E um dos técnicos deles, né, lá da rainha, ficou um dia todo espelhando uma pessoa que tinha uma esquizofrenia. Até que ao fim do dia, de tanto espelhar o comportamento dele, quando ele puxou, né, isso é uma história que tem dentro da internet, mas quando ele puxa um pelo da própria perna, o esquizofrênico sente a dor. E ele fala, ai, ele não tinha falado o dia inteiro. Então, essa é uma pequena explicação, uma história que elucida, assim. E no Brasil, quem foi o precursor? Quem trouxe isso para o Brasil e começou a disseminar isso no Brasil? Olha, dentro do Brasil, nós temos o Fernando Dalgarrondo, que é uma pessoa que trabalha em Campinas, tem cursos de neurolinguística, e nós temos também a Sociedade Brasileira de PNL, que fica em São Paulo, né? E o precursor também desta parte é o Neil Negrelli Jr., que trouxe a PNL para o Brasil, trabalhando com vários cursos de liderança e motivação. Que bacana. E qual as dicas que você nos dá dessa técnica ser aplicada no nosso dia a dia, no dia a dia das pessoas?
Olha, a PNL, ela facilita a comunicação, ela facilita a relação com as pessoas, o outro, ela te dá poder de convencimento, mas ela tem que ser muito bem estudada, né? Porque a PNL é muito ampla. Inclusive, em cursos de neurolinguística, nós fazemos uma entrevista antes para ver se a pessoa tem uma certa predisposição a estar fazendo. Há pessoas que usam a PNL de má fé. Então, nós precisamos estar conversando antes com a pessoa. E na vida profissional é essencial para a comunicação. Comunicação é tudo hoje, né? Um cliente já é uma frase antiga, mas que tem muito a ver com PNL. Eles falam, propaganda é a alma do negócio, que é o boca a boca, né? Então, é a relação, é como você se relaciona com o seu cliente. Há pessoas que fazem marketing multimídia, colocam outdoors em cidade, não consegue. E o boca a boca, às vezes, né? Traz um maior impacto. Isso. Então, a neurolinguística ajuda na comunicação com o outro. Ela melhora o seu dia a dia. Juliana, você tem uma experiência ampla na área da educação também. Sim. Tanto em sala de aula, também como coordenando, e do nível infantil ao superior. Como professora, a questão da neurolinguística, ajuda na sala de aula? O que isso implica na vida de um professor, no caso? Ajuda muito, Augusto, porque em sala de aula nós temos ali, eu costumo dizer, né? Nós não temos 20, 30 ou 100 cabeças, como eu tenho alunos pensantes na faculdade. Nós temos 100 famílias, né? Nós não temos um aluno isolado. Tenho 100 ideias de 100 famílias diferentes. Então, quando eu estou me comunicando com o aluno, eu estou trabalhando com ele, entendendo o contexto que ele está vivendo, analisando o fato e não dando interpretação a ele. Então, a gente consegue se colocar fora da situação para auxiliar e trabalhar com esse aluno, seja uma criança, seja um adulto. E isso traz resultados muito positivos. Bacana. Fugindo um pouco de assunto, Juliana, eu ouvi esses dias uma palestra sua e você falou sobre o esfriamento das relações e o aquecimento global. E assim, eu achei bem interessante, fugindo um pouco, daqui a pouco a gente volta, mas assim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto, a questão do esfriamento das relações e o aquecimento global. O aquecimento global realmente está acontecendo de forma assustadora. E também o esfriamento, a gente vê que com o passar do tempo, as relações estão se esfriando, as pessoas estão ficando mais distantes, mais perto e mais distante. Como você vê isso no dia a dia? Hoje em dia a internet, né, todos os sites de relacionamento, eles fingem aproximar as pessoas, né? Na verdade, ele está distanciando cada vez mais as pessoas. E o aquecimento global, ele está interferindo também nas relações humanas, porque há uma mudança até de condições climáticas e fisiológicas, como nós colocamos lá na palestra, né? É bastante amplo para estar colocando aqui. Mas é o que a gente busca e o que nós pedimos a todas as pessoas é que se atentem mais às relações, à proximidade, à relação humana e fiquem atentos com o que está acontecendo, cada um fazendo a sua parte e cada um trabalhando para que as coisas aconteçam de uma forma melhor e diferenciada. Trazendo mais próximos de si os outros, por exemplo, o Facebook é uma rede de relacionamentos. Ao mesmo tempo que você tem 1000 pessoas adicionadas à sua rede, elas estão totalmente distantes. Então, né, aproxima e esfria. Então, fica muito complicado. Então, que a gente traga mais próximo de nós as pessoas e que atentem mais às mudanças do mundo mesmo. É bem dicotômica essa colocação e é bem ampla, mas ao mesmo tempo... Eu gostei do choque, né? Realmente causa uma confusão mental, assim, um choque mental devido ao paradoxo que você colocou. Gostei muito dessa sua posição. E você também já ouvi algumas palestras suas, muito boas, por sinal, e você coloca a questão da disciplina, que tanto o pai como o educador, ele não pode simplesmente passar a mão na cabeça da pessoa, digamos, apoiando os erros, mas chega um momento que precisa confrontar. E eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, Juliana. A disciplina, ela vem assim, trabalhando desde os tempos, né, remotos, do que eu digo no sentido de estrutura familiar. Antes acontecia, você tinha os valores, os princípios, uma estrutura familiar que te gerava uma condição e uma situação disciplinar, né? Então, a época militar, a época em que as famílias tinham uma certa estrutura, hoje o mundo mudou todo. Então, o que a gente só pede para os pais é que eles coloquem a disciplina dentro de casa, como valores, virtudes e princípios, e que a escola dê um complemento a isso. Porque não é responsabilidade da escola educar, mas é continuar a educação. Então, essa é a diferença, né? E a disciplina ela é importante nos dias de hoje, tendo em vista
aí a série de mudanças em que a sociedade está vivendo e passando. Bacana. Inclusive, eu gostei muito também daquela dinâmica que você usou, onde você pede para a mãe descascar o bombom somente com uma mão. E muitas não conseguem e demoram, porque realmente há uma dificuldade. E depois você fala para ela usar as duas mãos. E você explica que a educação precisa das duas mãos, tanto em casa, porque é a família que vai dar esse respaldo, como também na escola, que vai continuar isso. E o ciclo vai continuar. Você foi muito feliz nessa colocação. Retornando um pouco, Juliana, para o nosso papo aqui sobre PNL, a PNL, ela não é uma coisa que eu aprendo do dia para a noite. Ela é uma técnica que vai se aperfeiçoando, pelo que eu entendi. Sim. Para quem nunca teve esse contato com a PNL, o que ele pode fazer para começar a melhorar a questão da primeira frase que nós falamos sobre eu não posso controlar o que me acontece, mas eu posso controlar a minha reação ao que me acontece. Como uma pessoa que nunca viu sobre o PNL, ela pode melhorar isso no dia a dia? Que dica você daria para essa pessoa melhorar? É mais um pressuposto da PNL, né? Então, na verdade, se os fatos são fatos, eles são alegres ou tristes, você que os interpreta, é você que vai dar a conotação do que está acontecendo. Então, por exemplo, se acontecer um fato ruim na sua vida, seja ele trágico ou razoável, mas que seja ruim, você tem que tentar entender o porquê ele está acontecendo. Qual é a intenção na sua vida? Porque até roubar tem uma intenção positiva. É complicado. Mas qual foi a intenção positiva? Não estou fazendo apologia nem defendendo ladrão, pelo amor de Deus, né? Mas se teve uma intenção de roubar, talvez alguém esteja passando fome, alguém esteja passando sede, tenham outras situações. Fatores internos por trás, né? Ou seja, dar uma palestra, sair bem sucedido, a pessoa está nervosa, tudo tem uma intenção positiva por trás. O estar nervoso antes de dar uma palestra tem uma intenção positiva, que é sair bem sucedido. Então, tudo tem uma intenção positiva. Você tem que direcionar para onde você quer, seja ela qual for a situação. Se você começar a absorver, assimilar a situação e ver o porquê e o como ela está acontecendo, vai melhorar muito. Eu li um livro de autoajuda, Juliana, e gostei dessa colocação. É o seguinte: o escritor falou que quando você acorda e diz assim, hoje o dia vai ser fantástico, hoje eu acordei para vencer, realmente aquilo interfere no seu dia inteiro. Isso é PNL? Então, na verdade, tem algumas teorias acerca da PNL sobre algumas ideias, né? Assim, lógico que se você acordar e disser, meu dia vai ser ruim, você já começa batendo o dedinho na ponta da mesa, bate o carro no caminho, chega no escritório, tem uma pilha de coisas para você resolver, né? Nós sempre temos que acordar otimistas, porque volta de novo na mesma situação. Depende de como você olha o fato. Se você acordar de bem, mesmo que seu dia não esteja tão bom, tente fazer do seu dia o melhor que você pode com o recurso que você tem. Né? A gente sempre tenta fazer o melhor. Às vezes você fala assim, nossa, essa pessoa fez isso, eu não acredito que ela fez isso. Ela fez o melhor que ela tinha com o recurso naquele momento que ela possuía. Então, nada é de todo ruim. Ok. Que ótimo. E você, como pedagoga e profissional dessa área, até presta consultoria para algumas empresas, qual dica você deixaria para os nossos empresários e empreendedores que estão iniciando a sua carreira? Hoje, eu falo que a PNL é fundamental na vida dos empresários, na vida das pessoas de forma geral. Um empresário que coloca ou faz com que seus funcionários vá atrás de cursos, ele está desenvolvendo o pessoal, ele está criando desempenho, maior atividade, capacidade e autonomia dessas pessoas. Ou seja, ele aumenta o rendimento da empresa dele. Isso é automático. Não tem como dar errado. E o profissional liberal, ele está buscando autoconhecimento, seja ele qual for, seja uma dona de casa, seja um profissional que está na rua. Ele vai se comunicar melhor e eu garanto para vocês, a PNL dá um poder de convencimento enorme. É interessante e vale a pena. Que bacana. É muito bom estar aprendendo aqui sobre esse fantástico mundo desconhecido, né, e muito amplo. Nós estamos aqui apenas dando pinceladas, inclusive, se você quiser mais recursos, amanhã já vai estar disponível na nossa fanpage, Passos para o Sucesso no Facebook, você vai encontrar lá alguns links e alguns livros. Enquanto isso, já quero que a Juliana vá pensando em uma frase. Todos nós temos uma frase que nos marca, uma frase que nós usamos como carta coringa e aplicamos ela em várias coisas. E eu quero ouvir
da Juliana. Qual seria essa frase dela, né, para todos nós, que ela nos presenteasse com essa frase? Qual seria, Juliana? Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e que tudo se determina pelo nosso espírito. Obrigada. Que bacana, que bacana. Gente, foi um grande prazer estar com vocês esse assunto. Você gostou, Rose? Eu gostei muito, vou colocar em prática, viu, Augusto? É verdade. O caminho para o sucesso não é ouvir. Eu falo uma frase que não importa o quanto você sabe, mas o que você faz com aquilo que você sabe. É isso que vai ser o diferencial no seu dia a dia profissional. Gente, nós queremos agradecer mais uma vez por você ter nos assistido. Esperamos ter ajudado você a continuar caminhando em direção ao seu sucesso. Até a próxima semana. Obrigada por nos receber mais uma vez. Não esqueça de curtir a nossa fanpage e ver as nossas dicas de passo para o sucesso. Tenha uma boa noite e uma excelente semana. Boa noite.